Alô, um, dois. Pode deixar agudo um pouquinho, talvez um pouquinho mais alto. Isso, tá ótimo. Gravando então. O projeto Desmitificando o Direito está começando. Hoje é dia 5 de novembro. Quero agradecer a Livraria Saraiva, a pessoa da Karina, responsável aqui por ajudar-nos a organizar esse evento. Uma parceria que já tem quase 8 anos com o jornal Estado de Direito. E agradeço a presença de vocês hoje, né, sempre fortalecendo esse projeto e sendo multiplicadores, né, tanto aqui divulgando para os amigos, para os colegas, quanto na internet também, fazendo esse trabalho. Vou apresentar os dois professores que estão aqui do meu lado, começando pelo Luciano. Luciano Vaz Ferreira, doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS, mestre em Direito Internacional pela Unicinos, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, é pesquisador visitante na Universidade American University, Universidade América, Estados Unidos, assessor da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, professor e pesquisador de Direito e Relações Internacionais. O Sandro Brescovich Trota, doutor em Altos Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra. Ele também tem mestrado em Ciências Criminais pela PUC, especialista em Direito Internacional pela URGS, bacharel em Ciências Jurídicas Sociais pela PUC, e hoje nós estamos tendo a honra de lançar o livro dele aqui, O Lugar do Crime no Mercosul, As Fronteiras da Cooperação Jurídica Internacional Contemporânea, pela editora Verbo Jurídico. Então vocês estão convidados aí depois a pegar um autógrafo com ele, aproveitar a presença, tirar a dúvida, comprar. O livro está disponível no caixa, e quem tiver na internet também pode adquirir pelo site da Livraria Saraiva. Eu agradeci quem está aqui presente e quero agradecer vocês, né, por estar hoje aqui compartilhando conhecimento com a gente, por possibilitar que esse projeto seja possível, porque são vocês que dão vida a essas atividades. Muito obrigada pela presença de todos. Está passando o livro de presença, o certificado é entregue no final. Importante que vocês assinem e no final apresentem a identidade. Nós vamos fazer sorteio de livros das editoras que são parceiras do jornal, e geralmente a gente faz, estimula que vocês façam, estimulam assim que a gente tenha participação, façam perguntas, que é importante que a gente tenha essa troca. Quem tiver de pé, tenta achar um lugar aí. Quem tiver em pé e não conseguir, por favor, aguarda a compreensão, mas ainda tem lugar, então fiquem à vontade. Professor Luciano, muito obrigada aí de novo, Sandro também. E com a palavra, mais ou menos cada um tem 20 minutos, depois a gente abre para perguntas. Obrigada. Primeiramente, muito boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de estar nela, também cumprimentar o professor Sandro. Bom, eu vou começar falando sobre os aspectos gerais dos crimes transnacionais, né? Fazer uma introdução à questão da cooperação internacional, e depois o professor Sandro vai seguir com a cooperação no Mercosul, cooperação internacional no Mercosul. Não tem como não falar em cooperação jurídica internacional sem mencionar a questão da globalização, né? A globalização, ela transformou a nossa realidade na qual vivemos. Então nós temos aí a mudança do Estado, como nós conhecemos. Nós temos aqueles trânsitos transfronteiriços de mudança de fluxos envolvendo vários elementos. Então nós temos, por exemplo, trânsito de pessoas, nós temos trânsito de bens, nós temos trânsito de dinheiro também. E aqui o que eu vou falar, especificamente na minha fala, é o trânsito relativo aos atos ilícitos, ou também conhecidos como crimes transnacionais. Bom, primeiramente é necessário fazer uma diferença entre o que é crime internacional e crime transnacional, tá? Ou também alguns vão dizer, né, uma diferença entre direito internacional penal e direito penal internacional. Os crimes internacionais são aqueles que afetam a humanidade como um todo. São crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes que são executados em conflitos armados. Esses crimes eles são previstos na legislação nacional de alguns países,
Também existe previsão nos tratados internacionais e, de acordo com o nosso sistema jurídico internacional, qual nós vivemos, em caso de omissão dos Estados, somente em caso de omissão dos Estados, esses crimes eles podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal que foi criado em 2002 e que, na omissão dos Estados, pode julgar esses crimes. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre crimes transnacionais. Crimes transnacionais, diferente dos crimes internacionais, é qualquer tipo de crime que pode causar reflexo ou pode causar algum tipo de consequência envolvendo mais de um país. Então, nós temos aqui vários tipos de crimes que podem ser classificados como transnacionais. O mais conhecido, que a gente sempre lembra, é o tráfico internacional de drogas, mas nós temos outros. Nós temos tráfico internacional de armas, nós temos tráfico internacional de pessoas também, né, que é um aspecto importante. Nós temos tráfico de bens piratas, né, de bens falsificados, tráfico de órgãos, tráfico de várias formas possíveis. E é isso que nós vamos comentar aqui um pouco. Então, a base da minha fala, que eu vou comentar, é um relatório que foi emitido pela ONU alguns anos atrás, que é pouco estudado aqui no Brasil, que ele fala justamente dos fluxos de comércio ilícito. Né? Então eu vou apresentar para vocês, né, uma palestra introdutória, até porque não sei qual é o tipo de conhecimento que vocês têm de direito internacional e dessas questões internacionais, qual é o interesse especificamente, para tentar despertar algum tipo de interesse, de forma que vocês continuem estudando esse tipo de coisa, enfim, se informando e que possam seguir alguma pesquisa nesse sentido. Então eu vou trabalhar com uma espécie de parte especial aí, se for ser colocado, né, nesse sentido, de tipos de crimes transnacionais. Tá? Um elemento que ele está presente em todos os tipos de crimes transnacionais é o que nós vamos chamar de organizações criminosas transnacionais. Tá? Organização criminosa todo mundo sabe o que é e já foi discutida a exaustão nos últimos anos aqui no Brasil no âmbito do direito penal. Mas o que eu quero falar são as organizações criminosas transnacionais. Organizações criminosas transnacionais são todas aquelas que são compostas, né, obviamente, pelo Tratado da ONU. Isso eu vou pegar a Convenção de Palermo da ONU, que fala sobre crime organizado transnacional, vou pegar esse conceito, né? É todo grupo que envolve mais de 3 pessoas que se juntam para praticar crimes. Então é igual o conceito de organização criminosa, mas o que é interessante para nós aqui que são crimes e é uma organização que perpassa a fronteira dos estados. Estão presentes em mais de um estado. Então é isso que nos importa aqui. Tá? Com a globalização, as organizações criminosas, assim como as empresas também, que viraram empresas transnacionais, ou multinacionais, se preferir, as organizações criminosas também, de certa forma, criaram vínculos transnacionais e formaram grupos que envolvem mais de um país. E esse é o grande desafio do direito internacional, principalmente, de certa forma do direito penal, é tentar lidar com esse tipo de atividade, uma vez que o Estado ele é limitado pelas fronteiras territoriais. Mas a gente sabe que o Estado ele não pode agir além das suas fronteiras, porque senão vai estar praticando um ato de violação do direito internacional, um ato de guerra, vai estar violando a soberania do país. Só que as organizações transnacionais, as organizações criminosas transnacionais, elas perpassam essa fronteira. Elas criam redes que ultrapassam a fronteira do Estado. Assim como as empresas fazem isso. Assim como, hoje em dia, a sociedade civil faz isso também, quando a gente vê os movimentos sociais. E o Estado, que é um ente tradicional, é um ente que não está acostumado com lidar com esse viés aí da globalização, ele fica limitado. E por causa disso, que nós vamos ver depois, é que é necessária aí a cooperação internacional. Então esse é o conceito geral que nós temos em organizações criminosas transnacionais. Alguns crimes, então, que podem ser classificados como transnacionais, alguns elementos desses crimes e o que é importante para nós no que diz respeito a essas manifestações. O primeiro deles que eu posso comentar um pouco é o tráfico internacional de armas. O tráfico internacional de armas ele é muito presente, não tão presente quanto o tráfico de drogas, que é o maior tipo de tráfico ilícito que eu vou falar depois,
e ele é dividido em dois tipos de tráfico, basicamente, tráfico internacional de armas. Tá? São armas leves e armas pesadas. Armas leves são, né, revólver, pistola, esse tipo de armas menores, e armas pesadas são fuzis, né, mísseis, esse tipo de coisa. A diferença desse crime transnacional, essas duas modalidades, é o público-alvo, né, vamos dizer assim, desse ilícito, desse trânsito ilícito. Né? O tráfico de armas leves, ele acaba tendo como público-alvo a própria criminalidade organizada interna. Né? Essas armas, né, que vêm de outros estados acabam caindo na criminalidade interna. Enquanto as armas pesadas, elas acabam caindo nos conflitos internacionais. Né? Então tem um fluxo muito grande, por exemplo, de armas pesadas, né, que acabam chegando na África. E é por isso que a África, esses conflitos africanos se mantêm, justamente por causa disso. Porque nós tivemos o fim da União Soviética, essas armas elas acabaram caindo na África, e não adianta querer mandar missão de paz da ONU na África para pacificar, se não tiver um controle rigoroso de tráfico de armas. De armas pesadas. Não tem como. Né? Uma coisa que também que vai permear minha fala é que eu não sou um grande defensor de que o direito penal vai resolver todas essas questões. Obviamente que não. A abordagem do controle do crime transnacional tem que ser uma abordagem muito mais ampla, que envolve política internacional, que envolve operacionalização de certas questões que não envolvem necessariamente direito penal. Não é a cultura punitivista, aumentar a pena, esse tipo de coisa que vai impactar, e sim de como isso vai ser operacionalizado. E depois eu vou comentar um pouco mais. Tem que pegar meu tempo. Bom, outro elemento que é interessante do tráfico internacional de armas é que as armas elas têm alta durabilidade. Tá? Então, armas que são utilizadas num conflito, elas vão para outros. Termina o conflito em um lugar, vai para outro. Então, isso também é um fator a mais que se tem que controlar. Porque, segundo pesquisas que a gente observa, feitas pela ONU, uma arma pesada ela tem prazo de validade indefinido. Né? Então, o que a gente observa, por exemplo, no tráfico de armas, é que essas armas elas migram de conflitos. Acaba um conflito, né? E essas armas, de alguma maneira, vão para outros. Tá? Então, a arma mais utilizada no mundo, nos conflitos internacionais, é a K-47, que é uma arma russa, que funciona tanto de fabricação russa, né, da época da União Soviética, que funciona tanto no frio extremo quanto no calor extremo, e tem uma durabilidade e uma manutenção de custo baixo. Depois, outro crime transnacional que nós temos, que é o mais conhecido, que às vezes desperta mais interesse, é o tráfico internacional de drogas. Tá? Eu estou falando mais do ponto de vista geral, tá? Não vou falar sobre tipificação do direito brasileiro, é mais no sentido geral, assim, para vocês entenderem o que é cada uma dessas ameaças transnacionais. Então, o tráfico internacional de drogas é o mais lucrativo de todos os tráficos que eu vou falar essa noite. Então, só para vocês terem noção, eu tenho anotado aqui que o tráfico internacional de drogas ele movimenta de 300 a 500 bilhões de dólares por ano. É óbvio que isso aí é só uma estimativa, porque como é uma economia subterrânea, né, uma economia que não detém controle, não tem fiscalização, enfim, não tem registro, pode ser o dobro, pode ser o triplo disso. Então, isso aí é alguma estimativa que foi feita, só para vocês terem noção do tamanho do dinheiro envolvido. Um ponto até também que eu pretendo retomar depois é que uma marca dessas organizações criminosas transnacionais é a questão financeira. Né? São atividades que geram alto retorno financeiro. Então, as estratégias que trabalham com a questão financeira, elas são mais eficientes do que quando se trabalha com a questão da própria pessoa. Né? Então, a recuperação, por exemplo, desses produtos do crime, desse lucro, ele é muito mais importante do que a punibilidade da pessoa. Porque como é uma organização criminosa, a organização é como um organismo vivo. Né? Se uma parte sair, vai se repor de alguma maneira. Né? Como funciona sob o ponto de vista sistêmico. Né? Então, tu tira uma pessoa, né, punindo uma pessoa, aquela organização vai acabar. Então, tu acabando com a questão financeira
ela acaba impactando muito mais. Né? Depois eu retomo um pouco mais sobre isso. Tá? São basicamente 3 tipos de drogas que são considerados como tráfico ilícito pela ONU. Tá? Cocaína, heroína e anfetamina. Tá? Cannabis ativa e maconha, né, não está mais classificado dentro dessa linha, pela questão da legalização em vários países. Né? A gente tem o caso, por exemplo, do Uruguai e outros, né, que estão procedendo à legalização. Então a ONU está considerando cocaína, heroína e anfetamina. O que é interessante é que esses fluxos eles são bem localizados. Então, assim, se os países quiserem combater o tráfico, é muito fácil no sentido de saber de onde que vem esse fluxo. Tá? Então as rotas elas são todas mapeadas. O problema qual que é? O problema é ter a fiscalização efetiva disso. Tá? Então, por exemplo, tu tens lá a cocaína, ela advém da região andina. Não tem outro lugar que venha cocaína. Ela pode ser processada em outro lugar, mas a produção da cocaína, né, da folha de coca, é na região andina, tá? Que é onde tem condições climáticas. A heroína é da região da Ásia, né, porque enfim, se não me recordo, vem da semente da papoula, vem da região do Afeganistão. Então é bem localizado, sabe de onde veio. Entendeu? Claro que o processamento ele vai ser feito em outros lugares. E a terceira fora, que é a mais preocupante, que hoje em dia, que vamos dizer no futuro vai se preocupar mais do que essas 2 últimas que eu falei, é a anfetamina. A anfetamina ela é problemática por quê? Porque ela é uma droga sintética. Então LSD, não sei, eu acho que LSD é uma forma de anfetamina, mas êxtase e outras drogas sintéticas em geral. Por que a anfetamina é problemática? Porque a anfetamina ela pode ser produzida em qualquer lugar do mundo, num laboratório. Certo? Então isso vai ser difícil a questão do controle. Eu estou falando em linhas gerais, tá? Não quero entrar na questão da legalização, esse tipo de coisa. Estou trazendo alguns dados. Então eu vejo que já tem uma produção alta de anfetamina hoje em dia, que hoje em dia se sabe os trânsitos, né, de cocaína e heroína, mas a anfetamina vai ser problemática porque em qualquer fundo de quintal se pode produzir, porque basta saber a fórmula. Então não vai ter uma região especificada, né, que vai tratar sobre isso. Tá? Terceiro crime transnacional que eu posso comentar um pouco é o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas ele ficou muito em evidência, né, depois que nós tivemos aí uma novela que tratou sobre o assunto. Tá? Mas eu posso dizer para vocês que a ameaça é muito maior do que a gente imagina. Tá? E principalmente em relação ao Brasil, tem um problema envolvendo o tráfico de pessoas, principalmente da região norte, de mulheres que vão para a Europa, tá? E sofrem tráfico de pessoas, são traficadas. Tá? 2/3 das pessoas que são produto de tráfico de pessoas são mulheres. O tráfico de pessoas pode ser dividido em 2 classes. Tráfico para fins de trabalho, que equivale mais ou menos a 20% do total, e tráfico para fins sexuais, que seria mais ou menos 80% a maioria, e 2/3 são mulheres que são traficadas. Então é um crime transnacional com características muito próprias. Né? Então tem uma questão de gênero envolvida, tem uma questão que consegue identificar de uma maneira clara nesse sentido aonde que está essa ameaça. Só para vocês terem noção, segundo estimativas da ONU, nós temos entre 600 mil a 800 mil pessoas, né, traficadas por ano. 600 mil a 800 mil. É bastante gente, né, na minha opinião. Então, para vocês verem como é uma ameaça real nesse sentido. Tá? Tem de todas as formas, né? Geralmente é algum tipo de recrutamento que é feito, né, e oferecendo algum tipo de vantagem, de trabalho na Europa, né? Surpreendentemente, nos últimos anos, segundo estimativas do Ministério da Justiça, que eu interpretei nesse sentido, teve uma certa redução pela questão econômica, né? Porque como o Brasil está melhor economicamente, acaba se desestimulando a questão dessa migração ilegal, né? Enfim, esse tráfico ilegal. Mas é ainda muito presente. Diminuiu um pouco por questão econômica, mas isso aí o Brasil pode entrar em crise e aumentar de novo, então isso não quer dizer nada. A questão econômica ela é muito presente, como eu falei nos crimes transnacionais, né? Então armas, o que se busca? Busca dinheiro, drogas, dinheiro, tráfico de pessoas também. Né? O dinheiro ele faz, né, não é um componente muito importante nessa questão, como eu estava dizendo.
Depois, nós temos outro também que é pouco estudado. Esse que eu vou falar agora são menos estudados. Os principais são esses três, né, que a gente fala: tráfico de armas, de drogas e de pessoas, que são os que têm tratados internacionais, tem legislação interna, enfim. Agora, esses outros que eu vou comentar, eles são menos estudados, mas são muito interessantes, né, de se fazer uma pesquisa nesse sentido, de se trabalhar algum mecanismo aqui no Brasil para tentar coibir, principalmente dentro da nossa realidade. Então nós podemos falar um pouco sobre o tráfico de recursos ambientais. O tráfico de recursos ambientais, aqui no nosso país é muito claro, né? Nós vivemos um país que tem necessariamente vários recursos, né, que são acessíveis, tanto recursos minerais, vegetais, né, de animais também. A biopirataria, né, que se fala, né, hoje em dia está em moda se falar biopirataria. E eu já morei numa região do norte do país e eu vou dizer para vocês que eu já presenciei coisas muito estranhas na região amazônica, assim, por exemplo, encontrar uma pessoa em algum lugar, num supermercado, uma pessoa que fala outra língua, não sabe em que a pessoa trabalha, o que ela está fazendo ali, e a gente desconfia às vezes, né, se não é algum tráfico que pode ser feito, além daquilo ali também ser uma rota de tráfico de drogas, também tráfico de recursos naturais. Então nós temos 3 formas de tráfico de recursos naturais. Isso, como eu falei, é uma situação preocupante aqui no Brasil. Nós temos tráfico de minerais, vegetais e animais, no mundo todo, né? Mas vou falar um pouco sobre cada um deles. Minerais, basicamente, ouro e pedras preciosas. Ouro e pedras preciosas são objetos. Pedras preciosas, principalmente na região da África, né? Os minérios africanos, relação também envolvendo também as pedras preciosas, né, os diamantes, né? Você já deve ter ouvido falar a história dos diamantes de sangue, né? São aqueles diamantes que são pegos, por exemplo, por milícias africanas e que especificamente acabam sendo utilizados no conflito armado, né, como fonte de dinheiro para o conflito armado, os diamantes de sangue. É um tráfico muito presente, né? Após, nós temos também o tráfico ilícito de vegetais. O tráfico ilícito de vegetais é basicamente madeira. Madeira da região da Ásia, principalmente da região da Ásia. Futuramente, eu acho, né, pelo que eu vejo esse tipo de mercado, justamente a gente vai encontrar algum móvel, já é difícil hoje em dia, mas dificilmente a gente vai conseguir encontrar um móvel de madeira mesmo, né? Porque efetivamente muitas estão praticamente em extinção, tem toda uma consciência ecológica que tem hoje em dia que antigamente não se tinha, né? Mas ainda hoje existem, né, situações de cortes ilegais, a gente sabe que no Brasil acontece, né? E claro, né, como a gente está trabalhando com a questão transnacional, né, teria que envolver mais de um país. Então, as pessoas que estão dispostas a pagar, elas efetivamente acabam usufruindo do que está no mercado, que é a possibilidade de pagar caro, muito caro, né, por uma madeira ilegal. É claro, né, pessoal, que a questão do controle do Estado, o controle fronteiriço do Estado, essa proibição que existe, ela acaba trazendo um valor a mais para esse tráfico. Essa é a discussão que você tem do tráfico de drogas, não vou tratar aqui, mas como estão todos os produtos proibidos, a proibição ela envolve quem está transportando, que são essas doenças criminosas, envolve toda uma aplicação de recursos e de riscos. Isso acaba elevando, né? Então a lucratividade é ainda maior por ser algo ilícito, né? Depois nós temos, esse aqui é bem interessante, né? Muita gente não sabe, tráfico de animais, né? Ou de elementos biológicos. Então que tipo de tráfico de animais que nós temos aqui que a gente pode comentar? Nós temos tráfico de animais exóticos, Brasil muito comum, né? Então tu tens lá tráfico de vez em quando pegam, né? Abre uma mala que está indo para a Europa, tá cheio de arara, né? Cobra, primata, né? Então isso é uma coisa que a gente acaba observando, né?
Brasil, né, um foco desse tráfico aí de animais, esses animais exóticos. Para que servem esses animais exóticos? Isso aí é para ficar numa casa de um europeu, né, de um americano, ficar bonito, assim, né, um animal exótico para isso, para fazer de enfeite, né? Esse é um animal diferente. Então tem tráfico, por exemplo, de animais grandes também, né? Leão, tigre, esse tipo de coisa da África, né? Outra questão também envolvendo animais são as carnes proibidas. Tráfico de carnes proibidas. Tá? Por exemplo, carnes que não são vendidas de animais de extinção. Então tu tens, por exemplo, na África, não, na Ásia especificamente, tu tens um consumo de carne de tigre que dizem que tem fins afrodisíacos. Né? Então pega um tigre, que é uma espécie de extinção, né? uma espécie de tigre, e se faz, tem inclusive na Ásia, se eu vi uma foto, não lembro se era na China ou no Vietnã, que eles fazem vinho de tigre. Sabe como é que eles fazem? Em lugares, eles colocam um tigre inteiro dentro de um tanque, e ali o tigre fica curtindo, né? Quer dizer, curtindo não no sentido de gostar, né? No sentido de, enfim, e se faz, né, com a tequila, né, que se coloca, né, o verme, enfim, se faz com um tigre inteiro. Então daí tinha lá, eu olhei a foto, tinha um tigre inteiro, né, que eles fizeram um vinho, lá, uma bebida lá, alcoólica, com um tigre dentro, e tinha uma torneira lá que as pessoas serviam lá. Mais ou menos isso. Né? Então, um chamado vinho do tigre. Né? Consumo de primatas também, né? Carne de macaco, por exemplo. Tem aquele filme que pelo menos marcou a minha infância, né? do Indiana Jones, que ele vai servir, né, no banquete lá no rei, e tem cérebro de macaco para comer. E especificamente é uma carne proibida e as pessoas consomem, pagam para isso, pagam caríssimo para isso, é uma iguaria, pagam caríssimo, né? E é traficado, né, porque é proibida a matança desses animais. Por último, em relação a tráfico de recursos ambientais, nós podemos comentar sobre o tráfico de marfim, que esse também é muito conhecido de vocês, que é a questão envolvendo os elefantes africanos e os rinocerontes. Né? Então, assim, esses dias eu vi fotos de lugares em Hong Kong, Ásia. Tens lá uma loja que é só de produtos de marfim, lindíssimos, né? Bem trabalhados, tudo, mas só. Mas daí vai saber a procedência daqueles. Obviamente, né? Desmatam os animais. Né? Não é legalizado aquele tipo de coisa. Então, sobre os recursos naturais, esses são os pontos. Depois nós temos tráfico de produtos falsificados, certo? Também, né, muito conhecido aqui no Brasil. Eu tenho um dado aqui que eu acho muito interessante. Claro, são estimativas, tá? De 5 a 7% do comércio total do mundo, comércio internacional total, de 5 a 7%, esse valor, né, de 5 a 7%, ele é composto de produtos piratas. Então você imagina a quantidade de dinheiro que é isso aí. É um valor elevadíssimo. E é o que é mais preocupante agora que eu vou dizer para vocês. 8% dos medicamentos que são vendidos no mundo são falsificados. 8%. É um valor muito alto. Que tipos de coisas são vendidas falsificadas? Tem aquela falsificação grosseira, né, que dá para ver. A gente vê aquelas marcas, inclusive, né, usam o nome e trocam uma letra. Mas tem aquelas que são falsificações que são falsificações que acabam sendo vendidas como originais. Essas são as mais preocupantes. Tá? E eu digo mais, assim, né? O problema não é só a questão envolvendo CD pirata, esse tipo de coisa, bolsa pirata, né? Isso aí a gente sabe que alimenta o mercado e não... 5 minutos, tá? A gente sabe que alimenta o mercado e acaba, né, de certa forma, não causando um dano tão grande quanto o que eu vou dizer agora. O que tem pirata que se encontra no mercado? Tem peça de carro, tem peça de alguma máquina, né? Tem medicamento, tem coisas usadas em hospitais. Então,
que podem causar danos à saúde, né? Então é muito mais preocupante, inclusive, e às vezes esse tipo de coisa a gente acaba não ficando sabendo. Então, só para nós concluirmos aqui, nós temos mais outros tráficos, né, que é o tráfico de órgãos humanos. Esses são bem menores, tá? Que bom que são menores, né? Mas tráfico de órgãos humanos que acontece, né? Então, esses dias eu vi uma foto de várias pessoas que tinham uma região do mundo que tinham vendido seus rins. Proibido também, mas é traficado, né? Tem aquele, como é que se diz, que eles fazem as férias, né? Eles vão os ricos, os países ricos vão lá, passam umas férias no país e já vem com órgão novo, né? Tem gente que faz isso. Tráfico de lixo, tem gente que não conhece. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente teve um problema, esses tempos a gente tem esse problema, né? Daqui a pouco se abre um container lá no Porto do Rio Grande e tem um monte de lixo. Isso é proibido. Inclusive lixo hospitalar. E o último seria o tráfico de obras roubadas. Só para você ter noção, nós temos 551 obras de Pablo Picasso que estão perdidas no mundo, que foram traficadas. 551, já pensaram? E do Van Gogh nós temos 43. Então está na parede de alguém e não está sendo acessado pelo grande público, certo? Então, com isso, né, o nosso tempo é curto, não dá para falar muito, infelizmente. Eu não sou acostumado a aula, eu falo um monte, né? Falo 3 horas no mesmo assunto. Se desse, eu falava 3 horas. Não sei se vocês iam aguentar, mas eu ia achar muito divertido. Eu sempre acho. Eu só queria dar esse panorama geral, né, sobre a questão do tráfico, acabei alongando até um pouco mais. E agora, acredito que o professor Sandro vai falar um pouco mais sobre a cooperação, né, sobre o que os países podem fazer, quais são os elementos, os mecanismos que os países podem adotar em relação à questão do controle da criminalidade internacional, com foco especificamente no Mercosul. Então, agradeço a atenção de vocês, a presença e muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Obrigado pela presença, por vocês estarem aí em pé e nos assistindo. É uma honra. Na verdade, parabenizo a Carmela pelo seu belo trabalho com o Jornal do Estado de Direito. Dividir a mesa com o Luciano é, sobretudo, uma honra, porque estar junto com um amigo, um estudioso e com quem já dividimos algumas boas experiências acadêmicas. E é muito difícil falar depois do professor Luciano, pela habilidade toda que o caracteriza, pela profundidade do seu conhecimento. Então é bem complicado falar depois dele, mas já que ficou assim, eu vou tentar dar o melhor. E na verdade a partir do que o Luciano nos trouxe, e a gente usando um pouco dessa informalidade, estamos aqui na livraria reunidos, o que passa é que num primeiro momento, quando a gente toca esses assuntos que de forma comum nos interessa, tanto ao Luciano quanto a mim, as questões de direito internacional penal, as questões de direito penal transnacional e tal, eu percebo que no primeiro momento as pessoas até se assustam, porque acham que isso está num outro mundo, está num mundo distante. E como vocês já puderam perceber na palestra do Luciano, não, isso faz parte do dia a dia de quem vê jornal, de quem vê televisão e até de quem vê novela. O fato é que são tantos os acontecimentos dessa história que nós comumente chamamos de mundo globalizado, que o fato é que todos nós tentamos nos situar nesse mundo contemporâneo. Que mundo é esse em que as notícias chegam em tempo real, em que tudo, absolutamente tudo é produzido na China, independente, vai comprar um violão espanhol, ele é produzido na China, em que as pessoas fazem o impossível para comprar um artigo de marca mais barato, sabendo que ele foi produzido sim por uma criança em condições de escravidão, ou mesmo por um adulto em condições de escravidão. Quer dizer, que mundo é esse que os valores estão tão doentes? O Edgar Morin escreveu sobre a sociedade em busca de valores, em algum momento ele comenta
de vivermos uma moral à la carte, quer dizer, as coisas, a camisa com a grife, a caneta com a grife, o tênis com a grife, ela pode custar uma vida como mão de obra, como ela pode custar também uma vida no assalto, tendo em vista que essas condições e essa fome pelo capital faz com que a violência tenha, infelizmente, sim, se banalizado, e esse é um problema global. Esse não é um problema exclusivamente do Brasil, exclusivamente de Porto Alegre, ele é um problema global. Por isso que eu comecei dizendo para vocês, esse assunto que pode nos parecer distante, ele está muito próximo da gente. É só uma questão de a gente estudar um pouquinho melhor. Por isso foi que eu me encantei com o tema e vim já numa, vamos dizer assim, numa caminhada que foi com o meu mestrado nas ciências criminais e estudando sobre as questões de direito penal que ultrapassavam as fronteiras. E isso teve prolongamento por conta do doutorado, e o livro que hoje estamos lançando aqui, ontem na Feira do Livro, amanhã no Uruguai, semana que vem no Tribunal Regional Federal, não tem outro objetivo que é trazer para vocês o quanto essa problemática é próxima. Me explico um pouco melhor. Vamos pensar assim, para ser bem objetivo. Extradição é alguma coisa que mesmo, talvez quem não é da área não sabendo exatamente do que se trata, todos já ouvimos falar, que é quando tem, basicamente, que cumprir uma determinada ordem de prisão de um indivíduo que fugiu daquele país onde há a ordem de prisão contra ele e ele foi para outro país. Bom, o que se vai fazer? Não se pode um governo ir à força invadir outro território para pegar aquele seu réu, digamos assim. Isso não pode acontecer. Então, basicamente, o grande marco temporal, vamos dizer assim, foi o fim da Segunda Guerra Mundial, quando houve uma constatação bombástica, e que foi trazida por ninguém menos do que Einstein, que disse, presenciando os horrores da Segunda Guerra Mundial: eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com paus e pedras. A humanidade se deu conta que precisamos rever uma série de conceitos, como talvez nós devêssemos também rever uma série de conceitos sobre essas relações de consumo. Mas hoje nós estamos falando aqui dos crimes transnacionais. Então vamos lá. Como esse marco temporal foi a Segunda Guerra Mundial e a sua legião de mortos, a legião de países absolutamente miseráveis em função da guerra, quando terminou a comida, quando terminou a plantação, quando terminou, evidentemente, o emprego, e aí nós tivemos aquela leva, principalmente os países europeus derrotados pela Segunda Guerra Mundial, que procuraram novos mercados, e aí estão boa parte dos que ajudaram a colonizar, inclusive a nossa região aqui do Rio Grande do Sul. Pois bem, a partir desse marco temporal da Segunda Guerra Mundial, houve uma preocupação no cenário internacional de que precisamos agir diferente. E aí houve uma proliferação de tratados internacionais. Muito bem. Está sendo quase assim, conversando na sala de casa, que é como eu acho que esse assunto deve passar para quem não é estudioso do direito e quem sabe venha a se interessar pelo tema, que esse é o combustível fundamental para a gente seguir adiante em qualquer aspecto, o interesse. A partir dessa constatação do fim da Segunda Guerra Mundial e com um maior aumento de proliferação de tratados internacionais, buscando basicamente o quê? Que o país A com B, mediante o estabelecimento de um tratado, aquilo fosse como... O tratado é o quê? O tratado é um contrato. E o contrato vincula de que maneira duas ou mais partes? Como se lei fosse. Tanto é que todo o tratado deve contemplar as hipóteses de não cumprimento ou de mau cumprimento. Nessas hipóteses, está lá o tratado. Um bom tratado, como um bom contrato, prevê aquelas situações delicadas, esperando não tê-las que usar. Pois bem, com essa proliferação de tratados, após os Estados Unidos da América, que é hoje o país com quem o Brasil mais mantém relações de cooperação, do que eu estou falando? Em episódios
iniciados no Brasil e que tem alguma faceta ocorrida fora do território nacional, civil ou penal, é com os Estados Unidos que o Brasil mais tem relações de cooperação. Essas relações de cooperação são o quê? Por meio de tratados ou por meio da promessa de reciprocidade, quer dizer, bom, não tenho um tratado com um determinado país, mas comprometo-me a fazê-lo, a assinar no futuro, tendo em vista que um determinado país precisa de um documento judicial ou precisa de um determinado cumprimento de uma ordem, ou mesmo da realização de uma prova, seja na matéria civil ou criminal, se espera que aquele país vá atender. E, de fato, isso tem vindo num crescimento bastante significativo nos últimos anos, e a gente pode falar assim, nos últimos 10, 15 anos, o governo brasileiro teve a preocupação, buscando ocupar uma cadeira em definitivo na ONU, de proliferar os seus tratados. Isso nos colocou indiscutivelmente numa posição diferenciada no cenário internacional. Antes de eu ficar no nosso tema, que é o criminal, e ainda trazendo para vocês o quanto eu penso que essa matéria é comum a todos nós, basta que pensemos, por exemplo, no campo civil, que não é o que eu mais trato aqui no meu trabalho, de quantos casos de adoção nós falamos, de quantos casos de separação, e um determinado casal se separa e um dos ex-cônjuges vai morar em outro país. E se há filhos dessa relação? Tem que se pensar em visitas, ok, elas não vão ser visitas tão curtas quanto quem mora aqui, vão ser uma visita com outro tipo de planejamento, alimentos, pensão, todas essas são realidades muito mais comuns do que a gente pode imaginar. Mas a gente falava de crime, pois muito bem. Como eu disse, após os Estados Unidos, que normalmente, o país com quem o Brasil mais tem relações de cooperação, chamou a minha atenção que exatamente os países componentes do Mercosul, ainda de sua antiga composição, quer dizer, antes do Paraguai ter sido colocado de lado e a Venezuela integrada, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, os países com os quais o Brasil mais mantém relações de cooperação em matéria penal. Por que isso? Vamos restringir um pouco mais essa informação. O Luciano lembrou bem, tivemos, inclusive eu não assisti, mas soube de uma novela que tratava do tráfico de pessoas. Há uma situação muito delicada envolvendo o tráfico de pessoas e o país Argentina. Há uma relação extremamente perigosa da cocaína produzida na Bolívia, na Colômbia, na Colômbia e no Peru, obrigado, que tem como corredor o Paraguai para entrar no Brasil. E o Paraguai, por uma facilidade climática e de solo, é considerado o país que produz a melhor maconha. Pois muito bem, o Brasil, nessa sua condição de país com dimensões territoriais, é sabido por todos nós, estudantes do tema ou não, as dificuldades que temos em preservar as nossas fronteiras. Então, sabidamente, agora é uma conquista recente, o voo direto Porto Alegre, Europa, Porto Alegre, Lisboa, em Portugal, o aumento de apreensões de cocaína pela Polícia Federal atinge números impressionantes. Até porque nos ocorre assim, mas que coragem! Levar cocaína no voo internacional? Sim, os traficantes são criativos, são corajosos, recebem um valor que muitas vezes equivale ao salário de um ano para correr esse risco, as chamadas multas. E para desenhar geograficamente, até para esclarecer a vocês, por que a procura pelo Mercosul? A procura pelo Mercosul deságua no aspecto de que com o Uruguai é que nós temos a maior parte do resultado dos crimes financeiros que ocorrem no Brasil. Evasão de divisa, lavagem de dinheiro, muito mais do que se imagina quando o primeiro país que vem à mente é a Suíça, ou as Ilhas Caimã, ou outros paraísos fiscais, sim, com o Uruguai, o país que nós mais
temos essa realidade? Pois muito bem, nós estamos falando de grandezas, de soberania, nós estamos falando de crimes que acontecem no nosso território, ou uma fase do chamado iter criminis, uma fase do delito acontece no nosso território, mas a consequência dele, nesses casos que nos chamam a atenção, acontecem para além do nosso território. Como proceder? Pode a polícia, caso brasileira, ir ao Uruguai e prender o indivíduo? Por lógico que não. Isso representa um ato de profunda agressão à soberania. A medida cooperação, que é o que eu trago, por isso eu chamo o lugar do crime no Mercosul, não é para apontar em que lugar ele acontece. Ele acontece nos poros do nosso Mercosul. Como crimes acontecem, todo o cenário global, a preocupação com o aumento da violência, ela é absolutamente proporcional à preocupação com o ganho fácil, a preocupação com o prazer fácil. Se é bom ganhar dinheiro, é muito bom ganhar dinheiro fazendo menos força. E evidentemente que o comportamento delitivo, desde que o mundo é mundo, sempre vai ser muito mais dinâmico que o comportamento legislativo para oferecer uma resposta a esse crime. E aí? Nós todos que lemos jornais, nós todos que pegamos ônibus, nós todos que estacionamos o carro, nós todos que vivemos. Se os assuntos de natureza penal já são absolutamente delicados no ponto de vista de uma cidade pequena, nós temos visto no nosso interior agora assalto a banco, coisa que não acontecia, a gente voltou a ter assalto a carro forte. Por que isso? Porque esses lugares são sabidos pelos ladrões, pelos delinquentes, lugares com pouca vigilância. Quer dizer, a globalização traz a informação para todo mundo. E não vamos pensar que esses crimes que nós estamos falando aqui, que o Luciano já havia iniciado, que eu dei continuidade, esses chamados crimes transnacionais, eles não são cometidos por qualquer delinquente. Eles são cometidos por delinquentes, invariavelmente, que dominam mais de um idioma, de grande capacidade intelectual e de grande capacidade financeira, porque sai caro organizar operações delitivas dessa natureza. Pois muito bem, a procura pela pesquisa desse tipo de delito me levou a ir diversas vezes para Brasília, a ir ao Uruguai também, outras tantas vezes. Por quê? Porque sabedor do Instituto da Cooperação, sim, muito bem, mas como é que funciona essa cooperação? O juiz pode entrar em contato direto com o juiz de um outro país? Não, gente, as coisas têm que funcionar com uma certa ordem. Até porque é inegável, isso vem em todos os compromissos que nós falamos, é inegável que seja a conduta mais horrorosa que for, mais criminosa que for, mais suja que for, envolvendo muitas vezes tráfico de crianças, como a gente sabe, de tráfico de órgãos de crianças, são coisas assim que realmente eu prefiro não avançar. O magistrado que se vê na incumbência de dar uma decisão para uma situação dessa linha, ele deve buscar a autoridade central brasileira que se localiza lá em Brasília, junto ao Ministério da Justiça, e essa autoridade central brasileira é quem desenvolveu a expertise para procurar autoridades centrais com aqueles países com os quais o Brasil mantém relações de cooperação e que sabe, olha, nós necessitamos de um certo grau de formalismo, obrigatoriamente, nós precisamos de indicativos de provas desses delitos, nós precisamos de que essas provas, de que esses pedidos sejam traduzidos. Há, inegavelmente, uma série de procedimentos a serem cumpridos, e isso tem que haver, porque, como eu dizia, independente do crime que nós estivemos falando, qualquer indivíduo alvo de uma investigação tem sempre e deve ter o direito à mais ampla defesa. O que vai acontecer com ele é um assunto que vai ficar para um momento posterior. Agora, o exercício da defesa, e sim, da melhor defesa e nas melhores condições,
ela é fundamental, sob pena de nulidade. O que eu quero dizer com isso? Sob pena de se colocar todo um trabalho da polícia, do Ministério Público e da Justiça de mais de um país, colocá-los em xeque. Então, tendo respeitar o tempo que me foi dado aqui, de um tema que é absolutamente fantástico, porque quando eu me coloquei a investigar essa questão com maior minúcia, eu pensava em trazer para vocês aqui relatos de devolução de valores enviados ao exterior, ou de que uma determinada propriedade, como eu conheci no Uruguai, em Punta del Este, uma propriedade que tem exatamente um quarteirão, e que o indivíduo é alvo de uma investigação do governo brasileiro e vive hoje no Uruguai, e não obstante morar naquele país, não obstante ser conhecido dos vizinhos, não obstante todo mundo saber, ninguém pode ser tão rico assim trabalhando. Esse indivíduo ficou 1 ano e meio para ser citado. Citado é o mais básico dos básicos dos movimentos processuais, quer dizer, ele levou 1 ano e meio para ser citado em algo que nem a autoridade brasileira, nem a autoridade uruguaia, nem os policiais brasileiros, nem os policiais uruguaios sabiam explicar por quê. Por quê? Porque o processo ele demanda um tempo. Quem não é da área jurídica não admite isso, mas o fato é que um processo demanda um tempo. Há uma série de ritos que devem ser obedecidos. Se isso é uma questão fácil, é claro que não é. Mas vocês pensem, trago o recorte do pensamento aqui, a imaginar isso envolvendo pelo menos 2 nações. Se é no campo do direito interno, já são questões de absoluta dificuldade, quanto muito quando se fala com um outro país. Num primeiro momento havia aquela questão, há uma agressão à soberania. A evolução dos estudos indicam que não há nenhuma agressão à soberania. Pelo contrário, um país que coopera com outro país em uma situação de flagrante criminalidade, ela está exercendo um ato de soberania. Por quê? Porque ela deu continuidade ao processo e não ela deixou uma palavra tão grave a nós brasileiros, ela deixou que a impunidade ocorra pelo simples transpasse de uma fronteira. Quando eu dizia a vocês que eu esperava encontrar aspectos de maior monta e eu não os encontrei, voltei bastante frustrado, porque era essa a expectativa. E descobri, com quem trabalha exclusivamente com isso, que essas questões, como por exemplo, vocês lembram, uns anos atrás, o caso do juiz Nicolau, do TRT de São Paulo, que desviou 100 milhões de reais, um dinheiro babilônico e tal. Bom, enfim, eu até anotei, em 2010 houve um pedido de cooperação, porque esse dinheiro foi rastreado, uma parte desse dinheiro foi rastreado e localizado num banco suíço, nesse caso foi com a Suíça. Em 2013, se conseguiu o retorno de 4,5 milhões de dólares, e isso foi considerado um super avanço. Por quê? Porque há 60 anos atrás, se resolvia uma questão de direito internacional, muitas vezes pela forma da guerra. Nós temos, ainda que num compasso menos avançado do que gostaríamos, nós temos avanços nesses últimos 60 anos. E se guerras existem, lamentavelmente elas estão acontecendo ainda hoje no mundo, sim, não obstante toda a facilidade de comunicação e toda a globalização de que nós falamos, também é sabido que elas acontecem de forma diferente. A preocupação com os crimes transnacionais e a ideia que nós temos de estudar temas dessa natureza e de desmistificá-los, como é o título da nossa palestra, é indicar que isso acontece, sim, e é visível nos noticiários televisivos, nos jornais, e isso está próximo de nós, e o Brasil é considerado um país que muito requer cooperação e que até responde em boa monta. No entanto, questões de maior complexidade são difíceis em qualquer lugar do mundo.
Como o tempo que nos foi dado aqui, e faço minhas as palavras do Luciano, é um tema apaixonante, a gente pode ficar falando e dando detalhes, mas não é esse o nosso objetivo aqui, e sim trazer para vocês a sementinha da curiosidade. Se um tiver essa curiosidade, eu acho que já é profundamente louvável, e o olhar de vocês, a atenção de vocês, o respeito de vocês, me dão a certeza de que esse momento valeu, ao menos para mim, com certeza para o Luciano e para a Carmela, muito a pena. Então, dessa maneira, eu agradeço e passo aqui para a Carmela, que tão bem nos recebeu nesse momento, assim como na Livraria Saraiva. Muito obrigado. Obrigada, Luciano e Sandro, pela exposição, e acho que tanto para mim quanto para vocês deu uma dimensão muito maior, né, do que são os crimes, que até a gente tinha uma noção, acho que quando a gente estava ainda na faculdade, como direito internacional, e olhe lá, né, e como o assunto já tomou uma dimensão muito maior, e os crimes também, né, foram se especializando. Eu sempre faço abertura aqui para as perguntas e dou um livro, né, de estímulo para que vocês façam um comentário e que a gente tenha a participação de vocês. Eu gostaria de saber se alguém já pensou em alguma. Eu vou dar um livro do Adel Eltas, aqui, Adel Eltas, da editora Saraiva, sobre criminologia. Foi uma doação deles que eles mandaram aqui. Alguém quer fazer? Tá, só um minutinho que eu vou pegar o microfone e entregar, e se puder fazer, dar teu nome e a pergunta. Obrigada. Não, eu só queria saber se transa e transna é quase sinônimo. Transacional, transnacional, hein? O senhor explicou antes, né? Sim. Transacional seria de transação, né? De troca. Objeto. Isso. E transnacional não, é qualquer relação que envolve mais de uma nação. Mas transnacional. o transacional também depende mais de uma nação. Oi? O transacional também depende mais de uma nação. Não necessariamente, né? Porque eu posso fazer uma relação transacional, por exemplo, comprar uma água, por exemplo, é uma relação transacional, né? Ela não envolve mais de uma nação. É uma transação. Sim, eu tinha uma dúvida. Tá bom? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Tem um livro aqui do Túlio Macedo Rosa. Deixa eu mostrar aqui, que é presente da editora Saraiva. Assistência jurídica gratuita na Justiça do Trabalho. Túlio Macedo Rosa e Silva. Okay. Obrigada, mãe. Meu nome é Daniele. O que eu queria perguntar para o professor Luciano, quando ele falou a respeito do tráfico de órgãos humanos, me chamou bem a atenção, porque o senhor mencionou que é pouco. E, sei lá, eu achava pelo menos que era grande, como o tráfico de pessoas, e não é. Bom, na realidade, assim, é que se for comparado com o tráfico internacional de drogas e de armas, ele é muito menor, né? Não que ele seja pouco frequente, entende? É comparado com as outras ameaças. Exatamente. Comparado com o tráfico internacional de drogas e de armas, que são os maiores, né? De drogas o maior, ele é menor, né? Só por causa disso, mas não que ele não seja frequente, não que ele não ocorra, entendeu? É mais nesse sentido, tá? Alguém vai participar? Estou abrindo espaço para vocês. É uma oportunidade de vocês dialogarem. Eu quero dar um livro aqui de presente da editora Revista dos Tribunais, Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Quero ver se alguém... Vou dar para o Cauã lá, do Ministério Público, presente aqui hoje. Obrigada. A pergunta é o seguinte: eu queria saber como funciona, para qualquer um dos dois, né? Como funciona a tutela, a alienação antecipada do ponto de vista externo, na medida em que o patrimônio pode, e muitas das vezes está fora do país, né? Numa daquelas fases lá da lavagem. Se isso funciona.
Porque é um problema, né? Essa questão da alienação e da guarda dos bens, da preservação, enfim. Muito boa pergunta. Acho que posso tentar respondê-la em dois aspectos, assim. O primeiro, do ponto de vista até de decisão liminar, nós temos aqui precedentes em que se determina, por exemplo, que um bem fique constrito. Ok, isso funciona com bastante qualidade até. Eu sempre enumero, quando falo do diagnóstico da problemática da cooperação, é que antes de olharmos para o terreno do vizinho, nós deveríamos nos preocupar com a nossa justiça. O que eu quero dizer com isso? Que eu, nesse período que estava examinando, encontrei vários casos de bloqueio de contas no exterior, ou de um bem no exterior que ficou constrito, e que isso foi derrubado quando do exame do mérito, sendo que em duas oportunidades era porque o exame do mérito estava demorando em excesso. E a alegação era: o bem não pode ficar constrito ad perpétuo. Quer dizer, considerando que uma sentença penal no Brasil pode naturalmente levar 10, 12, 14 anos pelo trânsito em julgado, não que eu concorde, mas é admissível que isso aconteça. Esse é um aspecto da pergunta que fizesse. Agora, em relação à segunda questão. Eu acho que a questão da alienação antecipada, ela não pode se dar exatamente nos termos que me perguntasse, a menos que eu tenha entendido mal. Digo assim: quando se faz uma investigação em outro país e há comunicação, um ato de cooperação entre duas autoridades superiores e um ato de constrição, enfim, de bloqueio de um determinado bem no exterior, isso até pode acontecer de forma antecipada. Eu não tenho conhecimento disso, considerando que a lei é muito recente. Eu não tenho conhecimento disso, mas me parece que quando isso acontecer, e isso tenderá a acontecer, casualmente, a minha ida ao Uruguai amanhã é exatamente para responder questões dessa natureza. Isso pode acontecer? Sim, pode. Pode, porque a legislação brasileira contempla a previsibilidade. Agora, aí nós vamos ter que investigar se aquele indivíduo no outro país, seja que país for, primeiro, estava cometendo no seu país uma conduta lícita ou ilícita. E em sendo lícita a sua conduta, ele tinha conhecimento daquela licitude. Por quê? Vamos trazer o recorte para nós no Brasil. Um contador, um advogado, que é procurado por um determinado cliente, que traz lá uma história muito peculiar, envolvendo cifras impressionantes, ele tem a opção de não pegar aquele cliente, correto? E caso ele assuma o risco, ele pode responder, porque assim determina a atual legislação de lavagem. Então, há discussões, sem sombra de dúvida, acerca da constitucionalidade de alguns aspectos da lei, até mesmo da questão da alienação antecipada, mas se a pergunta ela já aconteceu, ao meu ver, que eu saiba, não. Normalmente eu estou a par desse tipo de questão. Mas me parece que ela pode vir a acontecer. Ela vai ser problemática? Com certeza. Nós vamos desenvolver uma jurisprudência. Nós vamos, porque evidentemente que seja lá o outro país que for, vai trazer isso como sua matéria de defesa. Isso não é crime no meu país e não é assim a legislação processual do meu país. Será um debate fantástico. Espero ter respondido a tua boa questão, tá? Obrigado eu. Vou passar o microfone para o colega para a última pergunta e faço um chamado novamente àqueles que quiserem adquirir o livro do professor Sandro, O Lugar do Crime no Mercosul. Está à venda no caixa, então a gente vai estar aqui para fazer a entrega já em seguida do certificado e daí vocês podem pegar um autógrafo com ele. Eu vou passar para vocês dois. E eu não sei se o senhor já é graduado já, né? Não? Então tem um livro aqui que eu vou dar de presente, espero que sirva, é da editora da Faculdade de DC, O Exame de Ordem, da professora Simone.
Bernardo. Meu nome é Bernardo. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Luciano. Ele fez uma consideração que a abordagem dos crimes transnacionais tem que ultrapassar o direito penal, a pena. Isso significa fiscalização e penalização das pessoas envolvidas nos delitos. Nós sabemos que o Brasil ele tem uma dimensão continental na questão de fronteira. São 17 mil quilômetros, só no nosso estado são quase 2 mil quilômetros, e a maior parte da fronteira brasileira, tirando o estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, são fronteiras extensas, pouco povoadas, aonde o material do delito, tráfico de armas, pessoas, drogas, entra de uma forma muito facilitada pela falta de fiscalização. Se não for pela pena, pela fiscalização, qual seria então a forma de diminuir esse tráfico de armas, pessoas e de drogas? Vou passar para ele, daí fica as duas perguntas e a gente já faz a sessão de autógrafos e entrega de certificados. Meu nome é Marcos. Eu vou fazer uma pergunta direcionada aos dois pesquisadores que eu conheço muito bem, meu irmão Luciano e meu colega Sandro. Como anda a evolução dos organismos de cooperação internacional quando se tem um crime transnacional, que é sabido que, como recentemente o Sandro falou, algum país onde aquele crime não é considerado crime, ele serve como corredor para chegar a droga ilícita ou material considerado ilícito a um terceiro país. Como anda a evolução dos organismos no que se referente assim à cooperação internacional, ou seja, em relação à ONU, cortes internacionais, etc., para que se efetivamente consiga diminuir os crimes transnacionais? Bom, primeiro vou responder a pergunta do Bernardo. Na realidade, assim, de repente eu não me expressei muito bem. Não é que eu não acredite na fiscalização. Eu acho que a fiscalização é a coisa mais importante, inclusive. Né? O que eu digo, assim, que a ideia que a gente tem de direito penal tradicional, que envolve apenas a questão da pena privativa de liberdade como uma forma de repressão do crime, eu tenho minhas dúvidas se isso funciona. Principalmente no que diz respeito à pesquisa que eu faço dos crimes internacionais. Né? Claro, eu acho que a pena de prisão, ela tem o seu papel a se cumprir, mas quando, por exemplo, se lida com uma organização criminosa transnacional, eu acho que existem penas que precisam ser mais envolvidas, que dizem respeito à questão econômica. Então, por exemplo, aquela pergunta que o colega fez sobre a questão da venda antecipada dos produtos do crime, da questão da restrição dos bens, por exemplo, em lavagem de dinheiro, eu acho que são mais efetivos do que, por exemplo, pinçar alguém na organização, que provavelmente não é o cabeça da organização, né? Porque o cabeça está no meio político, o cabeça é alguém que às vezes é acima de qualquer suspeita. Né? Pinçar alguém que é uma pessoa com uma hierarquia menor, que provavelmente, se ele for condenado, ele vai ser substituído fatalmente. Agora, se conseguir bolar mecanismos que envolvem, por exemplo, penhora de bens, né, sequestro de bens, arresto de bens, envolvendo produtos do crime, isso vai afetar a organização criminosa como um todo. Né? Mas, realmente, a fiscalização é muito importante. Eu acho que é claro, e a fiscalização tem que ser uma fiscalização inteligente, né? Porque a gente não vai conseguir fiscalizar tudo. Tem que ser uma fiscalização com tecnologia. Né? Porque se for uma fiscalização tradicional, não tem como parar a fronteira Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina e revistar todo tipo de carro. Né? Mas tu tens como, por exemplo, tu monitorar o trânsito de dinheiro, de lavagem de dinheiro, com duas instituições de inteligência financeira envolvendo os dois países,
se comunicando, entende? Porque tu consegue avaliar isso com a informática. Então, não sei se... Acho que eu respondi a tua pergunta? Tá. E só não sei se tu quer responder a pergunta do Marcos ou eu posso falar uma coisa que eu pensei aqui? Os dois, depois tu fala um pouquinho, né? Em relação à tua pergunta, e isso é uma coisa que inclusive nós vamos lançar o artigo aquele que nós estamos fazendo fala um pouco sobre isso, né? O princípio geral do direito internacional é que existe uma dupla incriminação, né? Tu não tem cooperação sem dupla incriminação, tá? O que está se trabalhando hoje em dia, que em breve vai ser uma realidade aqui no Mercosul, talvez? A possibilidade da dupla incriminação a ser mitigada quando o país ele assinou tratados internacionais sobre aquele crime. Então não precisaria ter um tipo penal sobre aquele crime, mas se ele assinou um tratado sobre o crime, ele teria que cooperar. Entendeu? Mesmo ele não tendo o tipo penal, mesmo não tendo o cumprimento da tipicidade. Porque, por exemplo, esse é o modelo que se usa na União Europeia. Na União Europeia, que se usa o mandado de detenção europeu, ele não exige a dupla tipificação para certos crimes. Basta o país já ter sido signatário de algum tratado, e o Brasil é signatário de todos, que seria objeto de cooperação. Mesmo o Brasil não tendo previsto no Código Penal uma pena para aquele crime. Mas o Brasil se comprometeu a cooperar quando se tratar de um trânsito de atividade criminosa, né? Então, o Brasil que ele está em vias de implementar o mandado de detenção do Mercosul, né? O mandado Mercosul de captura, futuramente ele pode trabalhar, pelo menos no âmbito do Mercosul, essa diminuição, essa mitigação do princípio da dupla incriminação. Eu vou te responder também, porque a pergunta é excelente e a gente gosta de falar sobre esse assunto. Mas assim, porque na verdade cabe muito aquela explicação. Qualquer um poderia ter agido, todo mundo poderia ter feito, mas ninguém fez. O que eu quero dizer com isso? Essas questões que ultrapassam as fronteiras, elas já tomam por si um agravante, um dificultador. Para teres uma ideia, há alguns anos, quando foi instituído o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, contemplando os crimes de guerra, os crimes de agressão, o que se dizia? Meu Deus do céu, finalmente vai haver um tribunal para acabar com essas guerras horrorosas. Os Estados Unidos fazem guerra para vender arma. Foi tido como a grande salvação da lavoura. No entanto, o que aconteceu? Era um tratado, tá, gente? Então, o país só se obriga a cumpri-lo se ele assinar aquele tratado. É como um contrato que só se a pessoa assinar, ela tem vínculos, senão não há vínculos. Pois muito bem, não obstante uma Babilônia de dinheiro ter sido gasto em estudos e elaboração do tratado, a maneira como deveria ser, inúmeros países reunidos por meses até chegar na elaboração de um texto. Hoje o que nós temos? Os Estados Unidos, a China, a Índia não assinaram esse tratado. Quer dizer, metade da população do mundo não se sente na obrigação, não reconhece esse tribunal. Trazendo para uma questão mais próxima de nós. Há um tempo atrás, ouvindo um procurador da República, eu soube de uma medida de cooperação sensacional. Estávamos querendo unificar as placas de carro de todos os carros do Mercosul. Quer dizer, os países componentes do Mercosul, todos teriam uma única placa de carro. Para que isso? Para evitar a negociação de roubo de carro que acontece no Brasil e a venda de carro que acontece por 20avos do valor com o Paraguai. As negociações andavam de vento em popa entre todos os países até que, no caso, foi o Uruguai que trouxe, por uma legislação interna, a divisão política do país não permitia que se trabalhasse com uma unificação de placas, quer dizer, teria que haver uma modificação legislativa interna e não se conseguiu essa organização, nem tampouco esse interesse por parte do Uruguai. Para surpresa dos envolvidos, o Paraguai, que é o país que mais ganha dinheiro com esse tipo de crime, aceitou na hora. Então, quer dizer, são minúcias, são particularidades envolvendo grandezas, envolvendo soberania. Não são questões fáceis. Não são questões fáceis. São questões que normalmente os indivíduos
convocados a participar dessas reuniões. Eu conversei com vários deles. Então, assim, tem reunião em Tóquio, o cara passa 2 dias num avião, faz uma reunião de 4 horas e pega um avião para voltar para o Brasil. São extremamente trabalhosos, grupos qualificados. Mas essas questões são difíceis porque, volto sempre à mesma analogia, se entre 2 indivíduos já requer cuidados, quanto muito, pelo menos envolvendo 2 países, interesses políticos, interesses econômicos, aqueles que nós sabemos, e quanto muito todos aqueles que nós não sabemos. Espero, por esses 2 exemplos, e com o Luciano ter te trazido assim, que são questões delicadas, né? São questões realmente difíceis, mas aí serve para uma leitura que eu acho, a mim surpreendeu. Nós temos uma ideia, porque o terreno, a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois muito bem, quando eu comecei a estudar Mercosul, mas por que estudar Mercosul se o Mercosul dá um passo para frente e 2 para trás? A União Europeia, tudo é muito melhor, funciona. Até que eu tive a oportunidade, por conta do doutorado, morar lá. E descobri que o salário mínimo em Portugal é 1/3 do salário mínimo da Alemanha. Descobri que nas questões envolvendo cooperação em matéria penal, que é a que a gente trabalha aqui, há dificuldades dos países aceitarem essa cooperação. Foi nesse aspecto da cooperação em matéria penal que a União Europeia menos evoluiu. E todos nós sabemos agora a famosa crise do euro, que a Grécia em crise se administra, a Espanha e a Itália em crise, ou se injeta dinheiro, ou o euro quebra. Então, quer dizer, talvez as coisas não funcionem tão redondamente como a gente, pela distância, julga que aconteça. E até digo mais, no aspecto dos tratados, que eu não cheguei a falar por falta de tempo, mas basicamente os 2 tratados internacionais envolvendo crimes entre países do Mercosul fizeram com que nesse aspecto a cooperação em matéria penal foi o aspecto que o Mercosul mais se desenvolveu. A gente tem dificuldade com a importação de carne da Argentina, muitas vezes a Argentina bloqueia algo produzido pelo Brasil, essa guerra, enfim. Somos 4 e não conseguimos nos acertar, quando 27 na Europa, na União Europeia, conseguem. No entanto, no aspecto da cooperação em matéria penal, o que eu vi foi que nós desenvolvemos uma expertise, nós, do Mercosul, uma expertise fantástica, que serve de modelo para o mundo, e que fez com que uma universidade de 700 anos, como a Universidade de Coimbra, me pedisse para investigar o que acontece no Mercosul, e não na União Europeia. Então, quer dizer, temos avanços concretos a valorizar, e por isso que a gente entendeu de desenvolver esse tema, e quem sabe algum de vocês é tomado por essa mesma curiosidade que norteia tanto ao Luciano quanto a mim. Devolvo para cá. Quero agradecer novamente os 2 e pela participação de vocês. Dando os recadinhos finais, a gente vai fazer a entrega do certificado. Eu peço para vocês só levantarem para a gente tirar uma foto. Vocês vêm para cá, para frente, que eu vou tirar uma foto. Fiquem aí. Só levantem. Eu fico aqui atrás e vocês ficam aí. Pode ir para cá, ó. Fica do lado deles aqui. Que eu fico aqui de cima. E daí a gente já faz a entrega. Só que tem que juntar mais aqui, porque a lente é pequenininha. Se vocês forem para a lateral, eu não consigo. Agora, se vocês forem aqui para trás, eu consigo. As laterais eu não consigo. Fiquem atrás aqui, ó. Isso, fiquem atrás. E vai para o jornal, a página 31. Tá?